tem a altura F de C2, não é? E a base no intervalo x1 e x2. Agora eu vou girar cada retângulo desse. Quando eu giro, isso aqui eu não verei, tá? Isso aqui eu não verei. Essas coisas eu não vejo mais, tá? Porque eu vou girar esse retângulo aqui. E quando eu giro esse retângulo, eu obtenho um quê? Um invólucro de cilindro. Qual é o raio médio? Qual é? Quem é o raio médio? O raio médio é... Deixa eu usar aqui, porque eu vou precisar invadir o espaço aqui. O raio médio, conhece? É o C1, né? O raio médio é o C1, pela escolha do C1, tá aqui. Você tem esse invólucro de cilindro aqui. Esse invólucro de cilindro aqui ainda está vendo. Agora eu rodo, eu giro, eu rotaciono, vou precisar invadir aqui, porque eu desenhei, a escolha foi equivocada, tá, da distância, mas está aqui, tira aqui. Eu rotaciono, que é o R2. Eu obtenho outro invólucro de cilindro, que é isso aqui, ó. Tenta acompanhar aqui, tá certo? Aqui. Que é exatamente... Aí isso aqui eu não vejo mais, tá? Isso aqui tá por dentro. E eu tenho esse invólucro de cilindro. Aqui. Porque isso aqui falta só isso aqui, ó. Falta só isso, tá certo? Só isso aqui, ó. Acredito que vai lá por trás, né? Concorda? Eu obtenho dois invólucros de cilindro, um invólucro de cilindro dentro do outro, tá? Isso aqui tá mal desenhado, mas você entendeu? Entendeu? Eu tenho um invólucro de cilindro obtido, o primeiro invólucro de cilindro é obtido pela rotação do retângulo R1, tá aqui, ó, que fica dentro do invólucro de cilindro obtido pela rotação do retângulo R2. Certo? Tá? Em verdade, isso aqui não é por aqui não. Isso aqui fica melhor. Deixa eu apagar aqui. Para botar. Nossa. Tá? Assim fica melhor. Ou não, piorou, não foi? Hã? Tava certo, tem como desfazer. É melhor, desculpa. Na aula passada eu desenhei, eu fui mais feliz no desenho. É melhor esse aqui mesmo, é isso aqui. Tá, não tem jeito não. É esse aqui, tá? E eu que eu não vejo isso aqui, não vejo lá por trás, não vejo a continuação disso aqui por trás. O que eu vejo é um invólucro de cilindro dentro do outro. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, seja S índice P a união desses invólucros de cilindro, C1 com C2 com Cn. Se a minha partição é fina, isto é, a sua norma é um número próximo de zero, relativo ao comprimento do intervalo, então eu tenho N invólucros de cilindro, todos bem finos, de modo que esse sólido SP, que é a união dos invólucros de cilindro, fica parecido com quem? Com S. Então eu posso estimar o volume de S pelo volume de SP, que eu sei calcular. Se P tem norma próxima de zero, eu posso dizer o seguinte, o volume de S é algo próximo do volume de SP. Então o objetivo é definir o volume de S, então, como sendo o quê? O limite do volume de SP com a norma de P tendendo a zero. Tá? E para isso,
você tem o volume de SP calculado. Quem é o volume do sólido SP, que é a união dos invólucros de cilindro? É o volume do primeiro invólucro de cilindro, mais o volume do segundo invólucro de cilindro, mais até o volume do último invólucro de cilindro. Mas isso aqui é quem é o volume do invólucro de cilindro C1. É 2π vezes o raio médio, mas o raio médio está aqui, ó. É C1, porque o raio menor é x0, enquanto o raio maior é x1. Então isso aqui fica 2π C1, F de C1, vezes a variação do raio, que é o ΔX1, mais volume do segundo, 2π, vezes o raio médio, que é C2, vezes o F de C2, vezes a variação dos raios, que é o ΔX2, mais até o último. O último é quanto? 2π, vezes o raio médio, que é Cn, vezes a altura, que é F de Cn, vezes a variação do raio, que é ΔXn. Dessa forma. Ou seja, isso aqui é uma soma, isso aqui é a soma sobre P de 2π Ci, F de Ci, ΔXi. Mas isso é uma soma de rima. É a soma de rima da função g, ó. É a soma de rima g de Ci, ΔXi, somatória de g de Ci, ΔXi, sobre P, relativa à partição P. Mas isso aqui, que eu vou botar assim, que é a soma de rima. A soma de rima, da função contínua em AB, da função G, que é contínua em AB, da função G, vírgula, contínua em AB, e dada por quem é a função G? É G de x igual a quê? Aqui, 2πx vezes f de x, para todo x no domínio da f. Mas a soma de rima é relativa, tá? A soma de rima dessa função, dada dessa forma, soma de rima é essa, relativa à partição P com coeficientes escolhidos convenientemente C1, Cn como sendo a média. Bem, então tá tudo beleza. Eu posso então definir o volume de SP. Eu posso definir, então, o volume de S como sendo o limite, com a norma de P tendendo a zero, do volume de SP, pois isso aqui vai ser o limite dessa soma de rima, mas esse limite existirá porque a função G é contínua. Uma função sem integrável, esse limite existir, mas se a função é contínua no intervalo AB, ela é integrável à rima. Então, esse limite existe. E esse limite é o que eu devo escolher para ser o volume do sólido S. Então, daí a definição. Tá? Daí a definição. Ou seja, uma justificativa. Isso que eu coloquei aqui é uma justificativa da definição que será enunciada agora, que será dada agora. Definição. O volume de S,
é o número real. Lembra que as hipóteses aqui, na descrição do problema, é que f é uma função contínua, portanto a g é contínua. Então o volume de S é o número real, assim, denotado assim, dado por... Quem é o volume de S? Quem é? É o limite, como a norma de P tendendo a zero, tá certo? Do volume de SP, que é, portanto, o limite com a norma de P tendendo a zero dessa soma de Hilbert. Mas esse limite é a integral definida da função g. Mas quem é a função g? Quem é? É a função dada por g de x igual a 2πx vezes f de x de x. Tá? Então tá aí. Não pode ser de outra forma. A definição tem que ser essa. Por tudo que eu acabei de explicar aqui. Então vamos aplicar. Lá. Ó, encontre o volume do sólido S de revolução, o sólido S de revolução obtido pela rotação em torno do eixo, x igual a zero, que é o eixo das ordenadas, tá? Deixa aqui, do eixo x igual a zero, eixo das ordenadas, y igual a zero, que é o eixo das abscissas. X igual a zero é o eixo das ordenadas. Da região limitada pelo gráfico da seguinte função, f de x igual a 1 sobre 1 mais x2, pelo gráfico dessa função, e pelos eixos eu vou colocar as equações para identificar esses eixos. Pelos eixos y igual a 0, que é o eixo das abscissas, x igual a 1 e x igual a 2. Então, solução. Eu preciso esboçar. E eu consigo, porque ó, eu não preciso esboçar o sólido, mas a região eu preciso. Essa função, f de x igual a 1 sobre 1 mais x2, ela tem, sabidamente do cálculo, ela é essa função aqui, ó. O gráfico é desse jeito. Ela é função par, ela é par. Uma função par. Pode não parecer mas, pelo desenho, mas função par. Então você tem, ó, x igual a 1.
Você tem essa função, e a função f. Você tem x igual a 1, que é esse eixo aqui. Você tem esse eixo x igual a quê? X igual a 2, tá? E você tem o eixo das abscissas, que é o eixo y igual a 0. Essas 4 curvas limitam essa região ômega aqui. E eu vou girar, vou rotacionar essa região em torno do eixo das abscissas, do eixo das ordenadas. Então, à luz dessa fórmula aqui, ó, olha aqui. Quem é o A lá? Quem é? Quem é o B? 2. Isso, F já está claro. Tá? Então, vamos lá. Tem-se o quê? Que é o volume de S, né? Volume do sólido S é 2π vezes o quê? A integral de quanto a quanto? De 1 a 2, ó. O intervalo de existência da região ômega ao longo do eixo das abscissas é o intervalo 1, 2. 1, 2. 2π vezes a integral de 1 a 2. 2π cai fora, x vezes f de x, integral em x. Então isso dá o quê? Dá 2π vezes a integral de 1 a 2 de quem? De f de x, que é 1 sobre 1 mais x2, vezes x dx. Aí eu vou fazer a mudança de variável aqui, tá? Onde o u é igual a quê? A 1 mais x2. Aí quem é o du? Quem é? 2x dx. Aí você, como você disse, bota o 2 para dentro da integral. Então isso aqui fica π vezes a integral de 1 a 2 de quem? De 1 sobre 1 mais o 2 vezes o quê? Diga. Vezes 2x. Integral em x, não é? Não seria x, não. Opa, cara, x2. Aí, então isso aqui é o u. Enquanto isso é o du. Integral de 1 sobre 1 em u, quem é? É π vezes, aí fica o logaritmo natural de quê? Do módulo de u. O módulo de 1 mais x2 é 1 mais x2. De 1 a 2. Concorda comigo? Tá? Então isso aqui é quem? É π vezes o quê? Logaritmo natural de quem? De 5 menos logaritmo natural de 2. De 2. Unidades de volume. Tá? Dá π logaritmo natural de 5 menos o logaritmo natural de 2. É bom que você tenha uma interpretação geométrica desta fórmula do volume para você generalizar